Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Atlanta exalava a rotina do fim de tarde. Os postes de luz lançavam um brilho alaranjado nas calçadas molhadas, buzinas soavam ao longe e transeuntes apressados caminhavam de cabeça baixa, perdidos em pensamentos. Malik Johnson, 32, girou a chave de ignição de seu velho carro da Uber com um sorriso cansado. Motorista há vários anos, ele conhecia cada canto da cidade, cada atalho, cada rosto. Mas naquela noite, ele estava prestes a descobrir que a vida podia mudar em um instante. Sentado ao volante, Malik observava as ruas, com a mente divagando entre contas a pagar e sonhos que guardava para depois. Apesar da rotina, ele tinha aquele olhar atento, o tipo de homem que presta atenção aos detalhes que os outros ignoram. Era sua força, mesmo que ninguém percebesse. Ele recebeu uma notificação. Um garoto de 12 anos, Ethan Miller, seria levado para participar de um torneio de xadrez. Malik sorriu diante da simplicidade da tarefa, imaginando o garotinho concentrado em suas peças como um futuro campeão. Mas ao virar em uma rua lateral, um barulho repentino quebrou a calma da noite. Tiros soaram, estridentes e aterrorizantes. Os gritos dos transeuntes ecoaram pelo ar, e o pânico se instalou em segundos. Malik sentiu o coração disparar, mas seus instintos imediatamente o dominaram. Viu Ethan, paralisado de medo na calçada, incapaz de se mover. O tempo parecia passar mais devagar. Malik sabia que precisava agir, e rápido. Parou o carro, abriu a porta e gritou, "Entre!" O garoto, tremendo, correu para dentro. Naquela noite, Malik Johnson não era mais apenas um motorista. Ele se tornaria um protetor, um herói relutante, disposto a desafiar o perigo para salvar uma vida inocente. E enquanto as balas zumbiam ao seu redor, ele entendeu que cada decisão que tomasse nos próximos segundos determinaria não apenas o seu destino, mas o de Ethan. Malik ligou o carro e sentiu o motor vibrar sob suas mãos. O rádio tocava uma música suave, quase relaxante, mas seus olhos permaneciam fixos na rua. Cada esquina, cada faixa de pedestres era examinada com cuidado. Mesmo depois de anos ao volante, ele nunca se cansava da cidade, de seu ritmo, de suas histórias silenciosas. Naquela noite sua tarefa parecia simples, pegar Ethan Miller, de 12 anos, e levá-lo a um torneio de xadrez no centro comunitário do bairro. Malik já conseguia imaginar o garoto concentrado em suas peças, com o olhar sério e as mãos tremendo de excitação. Era uma tarefa simples, mas em um mundo onde o perigo podia atacar a qualquer momento, Malik sabia que nenhuma tarefa era verdadeiramente simples. Ao se aproximar do ponto de encontro, notou uma leve agitação na rua. Adultos apressados, crianças correndo atrás de bolas, cachorros amarrados em postes. O ar parecia carregado de eletricidade, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Malik freou suavemente. Viu Ethan sentado na calçada com o rosto concentrado, mas preocupado, um saco de peças de xadrez agarrado ao peito. "Ei, Ethan", disse Malik abrindo a porta com seu sorriso caloroso de sempre. O menino olhou para cima e um leve sorriso apareceu apesar da preocupação em seus olhos. "Bom dia, Sr. Johnson." Malik ajudou-a a entrar no carro e fechou a porta. Por um momento, tudo pareceu normal. Motores de carro, conversas distantes, buzinas. Mas então um barulho inesperado quebrou a calma. Tiros soaram, rápidos e desordenados. Ethan congelou. Sua respiração ficou presa. Malik sentiu o estômago se contrair, mas permaneceu calmo. Sua experiência lhe dizia uma coisa: ele precisava agir, e rápido. Cada segundo contava. "Ethan, fique atrás de mim e deite-se no chão", ele ordenou com a voz firme, mas reconfortante. O garoto obedeceu tremendo enquanto Malik acelerava para longe da fonte dos tiros. A rua antes pacífica agora era um caos de gritos, luzes e pânico. Malik sabia que não podia perder tempo. Sua única missão, proteger aquele garoto custasse o que custasse. E assim o que começou como uma corrida comum se tornou o início de um ato de coragem que logo comoveria o país inteiro. O carro de Malik acelerou pela rua estreita, os pneus cantando levemente no asfalto molhado. Cada esquina parecia abrigar um perigo invisível. Malik olhou rapidamente pelo retrovisor, com as mãos apertadas no volante. Ao lado dele, Ethan ainda tremia, os olhos arregalados, segurando a bolsa contra o peito. De repente, ouviu-se um baque surdo atrás deles, uma janela se estilhaçou e uma bala ricocheteou na calçada a poucos metros de distância. Malik sentiu o medo aumentar, mas conteve o próprio instinto de pânico. Sua atenção estava inteiramente voltada para o garoto.
Aguente firme, Ethan, gritou, manobrando para desviar de escombros e obstáculos. Os transeuntes gritavam, correndo em todas as direções, alguns se jogando no chão, outros buscando abrigo em prédios. Malik sentia a adrenalina correr em suas veias. Cada decisão tinha que ser instantânea, cada movimento contava. Ele fez uma curva fechada e acelerou, buscando abrigo. Ethan, com a voz trêmula, sussurrou: Por quê? Por que eles estão atirando em nós? Malik colocou a mão em seu ombro, apertando-o com firmeza. Este não é você, Ethan. Não pense nisso agora. Nós vamos sair daqui. Confie em mim. Outra rajada de tiros irrompeu, desta vez mais perto, sibilando ao redor do carro. Malik sentiu o calor do ar deslocado pelas balas. Inclinou-se ligeiramente para o lado para proteger o garoto. Sua mente calculava cada movimento, cada trajetória, cada resultado possível. Ele então avistou um beco estreito à direita, uma passagem que parecia oferecer um mínimo de proteção. Sem hesitar, Malik girou bruscamente o volante, pisando fundo no acelerador. Balas agora atingiam as paredes ao redor do carro, produzindo faíscas e um barulho ensurdecedor. Malik sentiu medo, mas o transformou em determinação. Nada nem ninguém atingiria Ethan. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, chegaram a um pequeno beco sem saída. Malik desligou o motor e acionou o freio de mão. O silêncio retornou, quebrado apenas por sirenes distantes e gritos que se dissipavam. Ethan, tremendo todo, pressionou-se contra o assento. Malik virou a cabeça lentamente em sua direção e disse, com a voz suave, mas firme: É isso. Estamos seguros, por enquanto. Respire. O garoto assentiu, incapaz de falar. Malik, no entanto, sabia que aquilo era apenas o começo. A noite estava longe de terminar, e cada segundo ainda poderia colocá-los em perigo. Mas naquele caos, uma coisa era clara: ele jamais decepcionaria aquele garoto. O beco parecia quase silencioso após o caos do tiroteio, mas Malik sabia que o perigo nunca estava longe. Sirenes da polícia soavam ao longe, mas não ofereciam segurança imediata. Ele olhou para Ethan, cujos olhos estavam cheios de lágrimas e medo. O garoto ainda segurava sua bolsa de xadrez, como se ela pudesse protegê-lo. Malik respirou fundo e falou suavemente, mas com autoridade. Escute, Ethan. Eu vou te proteger. Fique atrás de mim, só se mova quando eu mandar e o mais importante, mantenha calma. O garoto assentiu, tremendo, incapaz de falar. Malik sabia que precisava agir rápido. O tiroteio poderia recomeçar a qualquer momento, e ficar parado naquele beco seria um erro fatal. Ele observava a rua principal por cima do capô do carro. Algumas figuras se moviam, algumas fugindo, outras, armadas. Malik sentiu a adrenalina subir, mas se concentrou no que podia controlar. Sua decisão foi imediata. Precisavam deixar aquela área e encontrar um abrigo seguro, mesmo que temporariamente. Sem perder um segundo, ele abriu a porta do motorista e agarrou Ethan pelo braço. Vamos rápido! O garoto saltou do carro, desajeitado e trêmulo, mas Malik o guiou com mão firme em direção a uma pequena saída de serviço de um prédio próximo. Eles se esconderam nas sombras, atrás de contêineres e latas de lixo, respirando com dificuldade, mas permanecendo em silêncio. Malik pegou o celular e calculou rapidamente a rota mais segura para um possível refúgio, um centro comunitário a alguns quarteirões de distância, onde sabia que portas seguras e pessoas calmas poderiam protegê-los. Mas o caminho não era fácil. Cada passo no escuro poderia expô-los ao perigo novamente. Enquanto avançavam cautelosamente, uma bala atravessou a parede a centímetros de distância, assustando Ethan. Malik instintivamente se abaixou, puxando-o para trás. Não se mexa, nenhum movimento, sussurrou. O garoto tremia violentamente, mas ouviu. Malik percebeu algo naquele momento. Ele não era apenas o motorista, ele era o escudo de Ethan, o único que poderia mantê-lo vivo. E para isso ele precisava manter a calma, calcular cada movimento e enfrentar o perigo, por mais medroso que estivesse. Enquanto avançavam em direção às sombras da noite, Malik jurou a si mesmo que nada lhes aconteceria. Essa decisão instantânea e instintiva definiria sua sobrevivência e marcaria o início de um ato de coragem que em breve comoveria o país inteiro. Malik e Ethan voltaram para o carro, avançando lentamente pela rua escura. Cada esquina parecia abrigar uma ameaça, e o som de tiros ainda ecoava ao longe. Malik sentiu o medo aumentar, mas imediatamente o reprimiu. Havia apenas uma prioridade: proteger o garoto a todo custo. Ao entrar em uma rua mais estreita, uma rajada de balas irrompeu ali perto, atingindo o muro de tijolos a centímetros do carro. Malik sentiu o calor do ar deslocado e seu coração disparou. Colocou a mão firme no volante, os olhos examinando freneticamente os arredores.
Ethan, desça, ele gritou. O menino se jogou no assento, com a cabeça entre os braços, aterrorizado. Malik, por outro lado, inclinou-se ligeiramente para se proteger, transformando seu medo em determinação. Ele sabia que precisava tomar decisões instantâneas, cada segundo contava. Na esquina de um beco, ele avistou uma pequena passagem entre dois prédios. Era estreita, quase perigosa para dirigir, mas era a única chance de escapar do tiroteio. Malik fez uma curva fechada, roçando nas paredes, e acelerou o suficiente para passar sem ficar preso. As balas continuavam atingindo o alvo, ricocheteando no concreto, produzindo clarões de luz e um barulho ensurdecedor. Malik sentiu o corpo ficar tenso. Cada fibra do seu corpo gritava para correr, mas ele sabia que precisava manter o foco. Sussurrou baixinho para Ethan, tranquilizando-o. Viu? Estamos superando isso. Fique atrás de mim. Malik sabia que não era a hora de considerar as consequências para si mesmo. O garoto estava à sua mercê, e ele estava disposto a sacrificar tudo para protegê-lo. Uma bala quase atravessou a porta, e Malik sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas não demonstrou fraqueza. Cada decisão, cada movimento, cada manobra era calculada para garantir que o perigo nunca chegasse a Ethan. Depois do que pareceu uma eternidade, Malik finalmente avistou um pequeno espaço seguro, um beco coberto e relativamente isolado. Desligou o motor, acionou o freio de mão e se virou para Ethan. O garoto, com os olhos arregalados e ofegantes, só conseguiu sussurrar. Obrigado. Malik colocou a mão em seu ombro e sorriu fracamente, seu coração ainda batendo forte. Ainda não acabou, mas estamos seguros, por enquanto. Naquela noite, Malik compreendeu algo essencial. Coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E nesse caos, ele estava pronto para arriscar tudo para salvar uma criança inocente. Malik parou o carro em um beco estreito, fora de vista. O silêncio pesado contrastava com o estrondo do tiroteio do qual eles tinham acabado de fugir. Sirenes ainda soavam ao longe, mas ali, tudo parecia suspenso. Malik desligou o motor e colocou a mão no ombro de Ethan, tranquilizando-o. Tudo vai ficar bem, Ethan. Estamos seguros por enquanto, ele sussurrou com a voz firme, mas gentil. O garoto, com lágrimas nos olhos, assentiu, sem ousar falar. Ainda estava abalado, com falta de ar, e Malik sentiu o peso da responsabilidade pesar sobre seus ombros. Cada decisão tomada desde o início do tiroteio havia sido crucial, e ele sabia que aquela calma temporária não duraria. Eles saíram cautelosamente do carro e se esconderam atrás de alguns contêineres de metal nas sombras. Malik examinou os arredores, observando cada movimento, cada som. Seus anos de vigilância urbana estavam se mostrando indispensáveis. Ele conseguia pressentir o perigo antes mesmo de vê-lo. Ethan finalmente sussurrou com a voz trêmula. Senhor, você poderia ter se machucado. Malik sorriu fracamente, tentando tranquilizar o menino tanto quanto a si mesmo. Não era uma pergunta. Nunca decepcionei ninguém. E não vou começar com você. Ficaram assim por alguns minutos, dando tempo para que respirassem fundo e se acalmassem e para que Malik avaliasse a situação. Ele sabia que precisavam se mover novamente, encontrar um refúgio seguro onde a polícia ou adultos responsáveis pudessem protegê-los. Mas por enquanto, aquele esconderijo lhes oferecia um descanso muito necessário. Malik olhou para o rosto de Ethan. O garoto ainda tremia, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de medo, gratidão e confiança. Malik soube naquele momento que o que estava fazendo tinha um impacto muito mais profundo do que simplesmente salvar uma vida física. Ele estava oferecendo a Ethan uma sensação de segurança, uma âncora em meio ao caos. Ao virar a cabeça em direção à rua, Malik sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Sabia que aquela noite seria longa, que escolhas mais difíceis o aguardavam. Mas uma coisa era clara, não importava o que acontecesse, ele nunca decepcionaria aquele garoto. E mesmo que o medo ainda estivesse presente, Malik sabia que havia encontrado uma coragem dentro de si que nunca havia compreendido completamente antes. Poucos minutos depois, as sirenes se aproximaram. Malik sentiu o coração bater ainda mais rápido. Mesmo que a chegada da polícia significasse ajuda, ele sabia que a situação permanecia frágil. Olhou para Ethan, cujas mãos ainda tremiam. Fique atrás de mim, Ethan sussurrou Malik. O menino assentiu com os olhos arregalados, encolhendo-se no assento. As luzes piscantes iluminaram o beco. 2 policiais saíram de seus veículos, armas em punho, mas visivelmente aliviados ao ver que ninguém estava gravemente ferido. Malik ergueu as mãos para mostrar que não representava uma ameaça. Senhor, o que aconteceu aqui? Perguntou um dos policiais. Malik respirou fundo e calmamente explicou a situação.
Fomos pegos em um tiroteio. Eu estava levando um garoto para um torneio de xadrez, e ele estava na estrada quando o tiroteio começou. Eu o coloquei em segurança. Os policiais trocaram um olhar antes de se virarem para Ethan, que assentiu timidamente. Um dos policiais colocou a mão no ombro do garoto, tranquilizando-o. Você está seguro agora, ok? Malik sentiu uma imensa sensação de alívio, mas sabia que precisava permanecer vigilante. Mesmo cercado pela polícia, não podia baixar a guarda completamente. Observou atentamente os arredores, certificando-se de que nenhuma ameaça persistisse. Os repórteres, alertados pelas sirenes, começaram a chegar, com câmeras e microfones apontados para eles. Malik percebeu que seu ato heróico, até então discreto, logo se tornaria de conhecimento público. Mas permaneceu humilde, concentrando toda a sua atenção em Ethan. O menino, finalmente relaxado, murmurou: Obrigado por tudo, Sr. Johnson. Malik colocou uma mão reconfortante em seu ombro. É meu dever, e você também foi corajoso, Ethan. Nunca se esqueça disso. Enquanto a polícia levava Ethan para um lugar seguro, Malik sabia que aquela noite ficaria gravada na memória de ambos. E mesmo que o medo e o caos tivessem sido aterrorizantes, o momento lembrou de que sua coragem fizera a diferença entre a vida e a morte. Na manhã seguinte, Malik ligou o celular e foi imediatamente inundado por notificações. Mensagens, ligações, alertas de notícias. Seu ato heróico estava nas manchetes em todos os lugares. Manchetes na mídia traziam frases como: o motorista do Uber que salvou uma criança, e um herói inesperado no coração de Atlanta. Malik ficou em silêncio por alguns segundos, tomado por uma mistura de descrença e humildade. Ele nunca almejara a fama, nunca imaginara que aquele simples ato, proteger uma criança, se tornaria uma história contada em todo o país. Centenas de mensagens de agradecimento foram enviadas às suas redes sociais, de pais, professores, desconhecidos, todos tocados por sua coragem e generosidade. Alguns ofereceram ajuda financeira, outros simplesmente expressaram gratidão. Malik deu um sorriso fraco. Ele não fizera aquilo para ser reconhecido, mas sentiu que seu gesto teve um impacto muito maior do que imaginava. Ethan e sua família também foram contatados pela mídia, mas Malik insistiu que o menino se mantivesse longe da atenção pública excessiva. Ele queria que o menino se recuperasse do trauma e entendesse que sua coragem havia sido tão importante quanto a de Malik. Na rua, os transeuntes que o reconheciam sorriam ou faziam sinal de positivo. Malik sentiu um calor incomum envolvê-lo. Naquela noite, caminhando para casa, lembrou-se do medo, do caos, das balas zunindo ao redor. E ainda assim sentia um orgulho silencioso. Havia feito a coisa certa sem hesitar. Em uma entrevista para a televisão, Malik simplesmente declarou: Não fiz nada de extraordinário. Só fiz o que qualquer um faria para proteger uma criança. Mas o país sabia mais. Este motorista da Uber, este homem comum, tinha acabado de lembrar a todos que coragem e humanidade podem emergir dos lugares mais inesperados. E no coração daqueles que acompanharam sua história, Malik se tornou muito mais do que um motorista, ele se tornou um símbolo de bravura e esperança. Algumas semanas após o tiroteio, Malik recebeu uma ligação inesperada. Era a mãe de Ethan, convidando-o a ir até lá e agradecê-lo pessoalmente. Malik hesitou por alguns segundos, mas depois aceitou. Ao chegar, foi recebido por Ethan, que lhe sorriu timidamente, mas com uma explosão de confiança que não vira no dia do tiroteio. Olá, Sr. Johnson, disse o menino, com a voz um pouco mais segura dessa vez. Malik sorriu e respondeu: Oi, Ethan. Como você está se sentindo? O menino explicou timidamente que, apesar do medo que sentirá, agora se sentia mais forte porque sabia que alguém estava cuidando dele. Malik, tocado por essas palavras, percebeu que o vínculo entre eles ia além de um simples ato de proteção. Era uma amizade nascida na adversidade. Eles passaram a tarde juntos. Malik lhe contou sobre suas tarefas diárias e sua vida como motorista, enquanto Ethan compartilhou suas paixões por xadrez e histórias de heróis. Cada sorriso, cada palavra trocada fortalecia a confiança e a conexão entre eles. Malik entendeu então que salvar Ethan não fora apenas um ato de coragem física, era também o início de uma mentoria, uma presença reconfortante para o garoto. Antes de sair, Ethan olhou-o diretamente nos olhos. Obrigado novamente, Sr. Johnson. O senhor salvou minha vida. Malik colocou a mão em seu ombro e sussurrou: Não, Ethan, você também foi corajoso. Nunca se esqueça disso. Ao sair de casa, Malik sentiu um calor especial. Sabia que aquele ato heróico havia criado algo duradouro, uma amizade profunda nascida do medo, mas fortalecida pela coragem e pela confiança.
E ao partir novamente para suas tarefas habituais, sabia que esse vínculo permaneceria gravado em sua memória para sempre. Poucos dias depois, a história de Malik tomou conta das redes sociais. Vídeos do tiroteio, entrevistas com testemunhas e a mídia local, e até depoimentos de transeuntes, foram compartilhados milhares de vezes. O país inteiro estava aprendendo sobre a bravura desse motorista comum da Uber, e a reação foi imediata. Mensagens de gratidão chegaram de todos os Estados Unidos, pais contaram como mostraram a história aos filhos, professores a usaram como exemplo de coragem e responsabilidade, e estranhos expressaram sua admiração pela simplicidade e humanidade de Malik. Até mesmo alguns jornalistas nacionais quiseram conhecê-lo para entender o que levou um homem comum a arriscar a vida para salvar uma criança. Malik, sempre humilde, repetiu a mesma coisa. Não fiz nada de extraordinário. Simplesmente fiz o que esperava que qualquer um fizesse na minha situação. No entanto, o país viu nele muito mais do que um simples motorista, ele personificava coragem, resiliência e compaixão. A mídia o apelidou de o herói inesperado, e sua história se tornou um símbolo da capacidade da humanidade de se erguer, mesmo nos momentos mais aterrorizantes. Ethan, por sua vez, começou a compartilhar sua experiência com os amigos e na escola. Ele falava de Malik como um herói da vida real, não como um personagem de filme ou livro. O menino entendia que a verdadeira bravura podia se manifestar em ações simples, mas decisivas, e que às vezes, os heróis vinham dos lugares mais comuns. Em cada comentário, em cada compartilhamento, Malik via um eco do que havia conquistado, uma criança salva, um exemplo dado e um lembrete a todos de que coragem e gentileza podem mudar o mundo, mesmo em pequena escala. E para ele, isso bastava. Algumas semanas após o tiroteio, a vida de Malik parecia ter voltado ao normal. Ele ainda dirigia seu Uber, cumprimentava os passageiros com o sorriso de sempre e ocasionalmente compartilhava anedotas descontraídas para descontrair. Mas algo havia mudado dentro dele. Cada viagem, cada olhar trocado com um passageiro, o lembrava de que até mesmo um simples ato pode ter um impacto enorme. Ethan continuou a crescer, confiante e inspirado pelo exemplo de Malik. Ele e o menino se viam regularmente, compartilhando momentos simples, partidas de xadrez, caminhadas pela cidade, conversas sobre a vida. Malik sabia que não havia apenas salvado uma criança, ele havia ajudado a moldar uma personalidade corajosa e resiliente. Certa noite, enquanto caminhava para casa, Malik observou as luzes de Atlanta brilharem ao longe. Lembrou-se daquela noite em que tudo havia mudado, do medo que o invadira, da descarga de adrenalina, mas, acima de tudo, da vida que salvara. Percebeu que a coragem não era só para policiais, soldados ou super-heróis, ela estava em cada escolha, em cada ação tomada para proteger os outros. Malik sorriu, lembrando-se de Ethan e das milhares de mensagens de agradecimento que receberá. Mas mais do que a fama, mais do que as manchetes, o que mais importava era saber que ele havia feito a diferença. E às vezes fazer a diferença significava simplesmente estar lá na hora certa, com o coração pronto para agir. Ao cair da noite sobre a cidade, Malik ligou o carro para mais uma corrida. E no silêncio da cabana, ele sabia que não importava o que o futuro lhe reservasse, havia conquistado algo extraordinário. Não porque o mundo tivesse reconhecido, mas porque um jovem estava seguro graças a ele. E para Malik, isso bastava para torná-lo um verdadeiro herói.